O Jornada Minas Criativa tem como objetivo proporcionar aos empreendedores mineiros e aos futuros empresários acesso à informação qualificada e intercâmbio de ideias. E nós estamos recebendo aqui hoje a Mariana Lima, que é responsável pelo Núcleo de Turismo da FEComércio de Minas Gerais, e o Denis Carvalho, que é responsável pela organização da Jornada Minas Criativa. Tudo bem? Bem-vindos ao programa. Obrigada. Para a gente começar, eu queria que vocês falassem um pouquinho desse tema. É um tema novo aqui em Belo Horizonte, economia criativa? Sim, a economia criativa é um tema novo, a gente pode dizer até do Brasil, né? É um tema que na Europa já é bastante difundido em alguns países, mas para nós aqui em Belo Horizonte é um tema bem recente e até nós mesmos que estamos levantando essa bandeira, ainda temos muito a aprender com a economia criativa, né? A economia criativa ela se baseia, né, na criação, produção e na distribuição de bens e serviços também, porém utilizando o capital intelectual. Né? Então é a valorização das pessoas, né, como cerne da produção desses bens e serviços. E como é que vai ser esse encontro aqui em Belo Horizonte? O objetivo do Jornada Minas Criativa, que inicia na próxima segunda-feira, será uma semana de evento, né, dia 23 a 27, onde nós vamos tratar dos principais eixos que envolvem a economia criativa. Então nós estamos falando de turismo, de negócios criativos, cultura, tecnologia e gestão pública também. Né? Quando a gente fala de urbanismo, a gente está falando de gestão pública. Então, nós vamos trazer alguns, né, nomes de referência nacional e internacional para estar tratando em cada eixo, né, de um determinado tema. São palestras dinâmicas, né? Então tem tempo de meia hora, 40 minutos, exatamente para que todo mundo possa absorver um pouco da essência da economia criativa. A Mariana, né? Sim, a Mariana é uma das nossas convidadas para ministrar, exatamente pela sua experiência. Ela está trazendo uma bagagem muito boa da Europa, da economia criativa, esteve lá participando, né, de um evento e vai agregar bastante, né, para os convidados do evento e participantes em geral. Pois é um tema que está em expansão, por quê? Isso, a maioria das pessoas pergunta, mas afinal, o que é essa economia criativa, né? Acho que é muito o que o Denis falou. A gente veio muito aí da questão de uma era industrial, aí foi se falando muito que agora é a era dos serviços. E aí o que tem se falado muito em outros países, e aí esse tema já está chegando agora no Brasil, é que muito mais do que a valorização do serviço é o capital humano. Então, assim, se a gente fala, por exemplo, a moda. Às vezes você tem uma peça que é muito similar à outra, mas quando você tem uma estampa diferenciada, quando você tem um desenho diferenciado, aquilo agrega muito mais valor naquela peça do que o simples tecido ou, né, a diferença de uma para outra. E aí a própria arquitetura, quando você tem um Niemeyer, só existe um, né, um próprio músico, um Chico Buarque, só existe um. Então, assim, é voltar a valorizar as pessoas muito mais que a produção em massa. Então, é isso que vem sendo discutido muito, assim, fora do país e que está chegando aí no Brasil para discussão também. Pois é, então o que se baseia essa economia criativa? É na criatividade? Isso. A gente fala assim, não é só os artistas, o pintor ou o próprio estilista. A questão porque senão seria apenas a criatividade. A economia criativa é porque ela abrange toda a cadeia da economia mesmo. Então, você tem, se a gente fala de uma peça de roupa, desde a pessoa, do algodão até o final, que é o estilista, toda essa cadeia impactada. Então, é por isso que a gente fala muito da questão da economia criativa. E aí a gente tem diversos setores, a gente tem falado muito da própria gastronomia, que aí a gente entra em Minas Gerais. Assim, qual que é esse saber fazer? Se a gente tem, às vezes, um doce de leite de Viçosa, não existe outro doce de leite de Viçosa que não em Viçosa. Então, assim, quando você traz isso para o turismo, que a gente tem discutido muito, que é esse turismo criativo. Hoje, com a globalização, a pessoa entra na internet e ela fala, não, acho que eu vou para Paris, ou vou para o Chile, ou vou para Belo Horizonte. Então, assim, por que ir para um ou para outro? Então, a gente tem tentado agregar valor exatamente nessa questão. Assim, um doce de leite de Viçosa só existe lá. Então, a gente fala do turismo criativo, é começar a receber esses turistas e ele aprender a fazer e a vivenciar, a ter aquela experiência e aquela troca de cultura mesmo com a pessoa. E a gente fala que agrega muito mais que o que a gente falava do você estar no ônibus tirando uma foto, porque quando você desce, você vivencia um lugar e aí você não esquece nunca mais. Então, assim, eu acho que a diferença que a gente está vendo muito nesse turismo criativo é que a gente pode aproveitar toda a estrutura que as cidades têm e tudo que a cidade já trabalha no turismo e começar a valorizar aquilo que é só da cidade, que só Belo Horizonte tem e que a pessoa não vai encontrar em nenhum outro lugar. E você acha que faltava esse olhar?
esse olhar do empresário e do próprio Belo Horizontino, do próprio pequeno empresário? Faltava esse olhar? Por quê? Porque geralmente a gente nunca, né? Sempre a grama do vizinho é mais verde, né? E faltava isso? Se você quiser complementar aí. Na verdade, a gente vem percebendo, nós, eu digo como empresário agora, a ECN Criativa, né? Que o Grupo Result, ele migrou para a ECN Criativa exatamente porque começou a entender um pouco da necessidade dessa mudança. O Belo Horizonte hoje é uma capital rica, né, em diversos aspectos, como a Mariana citou alguns deles, e está sedenta, né, está fomentando turismo para Belo Horizonte, mas não basta você ter acessibilidade, não basta a cidade estar preparada para receber o turismo. Você precisa criar mecanismo, né, especialmente falando do turismo de negócio, que a economia criativa está muito inserida nele. Você precisa gerar interesses para que empresas, empresários, empreendedores de fora venham para BH, né, para conhecer o que nós temos aqui. Pois é, Belo Horizonte não é só a cidade do pão de queijo, né, gente? Não é. Pois é, o que Belo Horizonte tem que atrai? Belo Horizonte hoje nós temos um polo de tecnologia muito bom aqui, né? São as startups que estão aí, o São Pedro Vale, né? O Google, a sede do Google está estabelecida aqui em Belo Horizonte. Tem muita gente que nem sabe. Né? Muita gente nem sabe. Então, nós temos, como ela falou, uma parte cultural riquíssima, né? Que não se resume só na gastronomia, mas nós temos moda, nós temos design, né? Nós temos uma série de música também, música, né? Que é muito especialmente forte, a música, né? Então, a ideia é o quê? É mostrar não só para empresariado local, mas para o público, para a comunidade, para a população em geral, que existem pessoas empreendedoras aqui. Então, você tem uma cidade, por exemplo, como Nova Serrana, né, que é um polo calçadista. Como colocar um empresário de Nova Serrana para fazer negócio com o empresário de Belo Horizonte? Estou dando um exemplo, né, de poucos quilômetros, mas da mesma forma que colocar quem quer vender a sua ideia, o seu produto, né, com quem quer comprar. Então, a ideia é trazer para Belo Horizonte pessoas de fora, né, para conhecer um pouquinho desses benefícios que a gente tem aqui, dessas características, né, bem mineiras que nós temos, mas que nós temos aqui um celeiro de grandes talentos aqui. E que benefício que evento como esse é a primeira vez, né? Sim. Traz para a cidade, para os mineiros, para o Belo Horizontino, para as cidades da região metropolitana, que valores que isso vai agregar para a gente? Sim, em primeiro lugar, o evento ele tem uma característica de gerar conexão, né? Não só entre os palestrantes, com o público, né? Mas de empreendedores, com a comunidade local, trazer experiências de fora. Nós estamos trazendo o Claudio Forne, que, né, foi o consultor do Roberto Justo no Aprendiz, para trazer uma experiência sobre negócios, né, criativos. Nós estamos trazendo a Ana Carla Fonseca, que hoje é referência mundial, ela está vindo da Europa direto para o evento, né, vai chegar na semana do evento, que hoje é referência mundial no setor de economia criativa. Então, o que agrega para Belo Horizonte isso? Primeiro, essa bandeira que está sendo levantada. Então, isso todo mundo ganha, né? Os órgãos públicos, né? Hoje você tem uma desocupação muito grande da rede hoteleira que precisa, né, ser otimizada. Então, quando você começa a trazer eventos para Belo Horizonte, e me refiro a microeventos, né? Com um microevento você consegue fazer com que todos que estão ali se relacionam. Diferente de uma grande feira, né, que inviabiliza, né, um pequeno empresário de participar pelos elevados custos, né, e muitas vezes não propicia essa conexão, né, entre as pessoas. Então, falar de economia criativa é falar de inovação, de conexão, de empreendedorismo. Não significa que ser empresário é ser empreendedor. A gente quer criar levantar essa bandeira. E quem que pode participar? Vamos dar o serviço de novo. Que dia que é? Do dia 23 ao dia 27, de segunda a sexta-feira, né? De 14 às 20 horas, são vários eixos, né? Quem quiser participar pode entrar no site minascreativa.com.br, né? Lá já tem o link de inscrição, lá já tem todas as instruções, é minascreativa.com.br. O enderecinho está na nossa tela. Mariana, especificamente sua palestra, você vai falar sobre o quê? Eu vou falar sobre essa relação de economia criativa com turismo e o que é esse turismo criativo, né? Que as pessoas... Que fica perguntando perguntando muito o que é. E como ele falou, né? Eu vim agora de uma feira em Milão, que é a BIT, que é a Bolsa Internacional de Turismo.
E aí, assim, foi muito interessante perceber como os italianos vêm trabalhando isso. Assim, primeiro, a questão da forma regionalizada com que eles trabalham. Eles não vendem uma única cidade, eles trabalham de forma regionalizada. Então, assim, às vezes, eles divulgam com que se vá de uma cidade para outra e se vendem dessa forma. E a outra questão é muito essa questão do turismo criativo. Eles têm tentado valorizar ao máximo o que é deles. Então, um exemplo muito interessante é uma caça que eles têm de um tipo de fungo que você só encontra debaixo da terra e é uma coisa muito italiana. Então, assim, hoje eles têm proporcionado isso ao visitante. Você consegue ir com o caçador que vai com o cachorro e é uma coisa bem típica. Você ajuda a descobrir, ele te mostra o que é esse fungo. Aí, de que forma preparar ele, né? A questão da gastronomia, eles agregam isso ao vinho. Então, assim, eles têm agregado muito valor a uma coisa que é da tradição deles. E aí o turista sai de lá completamente encantado por essa cultura italiana e ele sai mais rico. Não só ele, como o próprio italiano. Acho que essa troca da cultura, né, de culturas que é o principal que a gente vem falando aí no turismo criativo. E em Minas tem muito, né? Tem muita com cultura, certeza. Tem muito para oferecer. Quais são os desafios nesse segmento para Minas Gerais? Eu acho que o primeiro passo a gente está dando, né? Que é levantar a bandeira, trazer para Belo Horizonte as pessoas referências no setor, para que o mercado conheça. Um grande desafio que eu acho que a gente conseguiu vencer foi criar conexões, né, entre os órgãos e as autarquias que a gente precisa que estejam de mão junta com nós empresários. Eu estou falando de FEComércio, que está apoiando o evento, né, o próprio Sebrae, a Belotur, né, que já vem acreditando no evento desde o ano passado, quando a gente lançou, né, um evento que foi o Fórum BH Negócios, exatamente para discutir se BH é ou não uma capital de negócio, e a partir dali a gente idealizou o Jornada, né, que não vai ficar por aqui. O Jornada ele vai circular algumas cidades do interior de Minas, com a mesma temática, porém respeitando a peculiaridade de cada município, de cada região, né, a questão cultural, questão tecnológica, enfim, e não só parar aqui em Belo Horizonte, né, a gente já deve ir para o Espírito Santo em breve, e esse evento ele ramifica outros eventos, né? Por que ele ramifica? Dentro do eixo cultural, por exemplo, nós vamos tratar de um tema que são as cervejas artesanais, que é um mercado que cresce a cada dia. Já veio até aqui no programa também. Né? Tudo fabricados em Minas, valorizando. Exatamente. Então, isso vai culminar num fórum, por exemplo, no mês de abril, só de cervejas artesanais. Né? Existe um público, né, cervejeiro, existe um público que trata isso como hobby, e existe um público que vive disso. Isso, exatamente. Né? Muito obrigada pelos esclarecimentos de vocês, Mariana e Denis, obrigada, viu? Obrigada. Então, mais informações, minascriativa.com.br. minascriativa.com.br. Muito obrigada, bom evento para vocês. Obrigada, Obrigado viu? a você, tá? E a gente vai para um rápido intervalo. Não sai daí.